Agora sim. Agora sim, agora sim. Tudo bem, Oi. Hélio? Como é que você Tu- está? Como é que tá, Mizumo? Tudo tranquilo? Tudo jóia, é uma honra falar contigo, muito bom falar contigo, meu amigo. E principalmente em tempos turbulentos, né? Estamos aí com vários fatos políticos acontecendo e o Congresso Nacional gestando aí uma reforma política que tramita de modo quase clandestino, né? Uhum. Ou seja, nós temos aí no Congresso três comissões, né, três comissões de temas políticos importantes, uma comissão debatendo o voto impresso, essa ganhou uma certa visibilidade, porque é um tema que polariza as pessoas, né? Tanto apoiadores do governo como aqueles que se encontram aí contrários ao governo, né, Que, aliás, adotaram foi, ali. foi tema da minha coluna na Folha de hoje. Foi esse tema aí. Vale a pena o pessoal dar uma olhada aí, tá? E aí, além disso, evidentemente, uma CPI também bastante polêmica, né? Uma CPI também com uma série de temas incandescentes ali sendo discutidos. E aí a reforma política na comissão especial e a reforma da legislação eleitoral especificamente ficaram eclipsadas, né? Para que a gente comente aí com aqueles que nos assistem, nós temos um código eleitoral em gestação, né? Ou seja, há uma comissão que debate aí, já está com um relatório praticamente pronto, um código eleitoral com mais de 800 artigos para serem colocados na praça, sem que tenha ocorrido praticamente nenhum debate, e a comissão especial debatendo mudanças extremamente importantes, que são as mudanças que dizem respeito, por exemplo, à adoção do voto distrital misto, com um período de transição para o distritão, questões ligadas a mandatos coletivos, candidaturas independentes, a questões que dizem respeito ainda a financiamento privado de campanha ou não, ou seja, uma gama imensa de temas e que não são comentados pela grande mídia, né? Ô, Então, Mizumo, me conta um pouquinho dessa primeira iniciativa, que eu não estou familiarizado, essa do Código Eleitoral. O que eles estão aprontando aí? O que eles estão querendo determinar? bom, na verdade, o que acontece? O nosso Código Eleitoral, o Brasil já teve sucessivas legislações eleitorais. O nosso primeiro Código Eleitoral, ele foi lá de 1932, tá? 1932. E a partir dali, de tempos em tempos, se resolve fazer uma alteração de regras, um novo Código Eleitoral. Aí tivemos Código Eleitoral em 35, tivemos Código Eleitoral em 45, tivemos Código Eleitoral em 50 ou 55, alguma coisa do gênero, não me lembro. E o nosso último Código Eleitoral foi de 1965, tá? Que é o Uhum. código vigente atualmente. Sofreu, evidentemente, uma série de emendas, aquilo está uma colcha de retalhos, está um Frankenstein, né? De tantos retalhos que já sofreu. E aí o Lira resolveu fazer o quê? Criar uma comissão especial para a elaboração de um novo código que viesse a ter maior organicidade, que viesse a ter maior sistematização dos assuntos, né? Para dar um corpo mais coerente. Só que, evidentemente, a gente nunca sabe o que pode sair disso, né? O relatório, em princípio, ainda não foi lido, se não me falha a memória, ou se foi lido ontem ou anteontem, enfim. E aí gesta-se um novo código eleitoral, onde a relatora, a deputada Margarete, acabou mencionando que teria, na verdade, muito pouca inovação, só 20% desse código seria inovação legislativa, o resto seria, né, uma sistematização
de todas as mudanças para dar uma maior organicidade ao código e a incorporação dos entendimentos jurisprudenciais que vinham sendo consolidados. Foi o que ela mencionou. Agora, o que efetivamente a gente vai encontrar quando destes 800 e poucos artigos aí eu não faço ideia. Vamos esperar um pouco e ver o que esses caras vão aprontar. Vai acabar saindo aí nas notícias, no debate. Agora, da segunda parte, o que você acha que vai sair? Esse tema do distrital misto, essa maluquice de distritão, o que você está vendo? Bom, Hélio, eu sou um sujeito conservador e entendo que o nosso atual sistema eleitoral, né, que é proporcional, ele tem uma razão de ser, né, que decorre, né, do histórico de votos, né, do histórico eleitoral na Primeira República, tá? Sob a inspiração de um sujeito liberal, que era o Assis Brasil. Ele, então, na política rio-grandense, né, ele passa praticamente a vida inteira se opondo ao castilismo, né, e a Borges de Medeiros, posteriormente, né, ou seja, ao positivismo que dominou a política naquele estado, principalmente com Borges de Medeiros, tendo lá 7 mandatos, né, como presidente da província, né, presidente do estado, né, na época se chamava presidente do estado. E aí vem os acontecimentos de 1930, posteriormente com o levante constitucionalista de 32, e aí então se elabora o Código Eleitoral de 32 e o relator, um dos encarregados e grande inspirador desse código foi Assis Brasil, e que Assis Brasil então traz para o Código de 32 o sistema proporcional, porque ele entendia o quê? Que era um sistema, como o próprio nome diz, pode melhor contemplar as minorias. Ele vai, portanto, ser uma foto mais fidedigna da vontade popular naquele determinado momento, na hora de compor o parlamento. É um sistema um pouco mais confuso para explicar para a população, porque às vezes a população acaba não entendendo, né, certas questões de como o voto vai para uma legenda e acaba, por vezes, dando alguma migração. Mas o fato é que o sistema proporcional poderia ser aprimorado. Né? O sistema proporcional poderia ser aprimorado. Nós já temos aí 80 anos de voto proporcional, e mudar para o distrital agora, sem uma discussão profunda na sociedade, me parece bastante problemático. Eu concordo com você. Eu acho que o pessoal, acho que assim, para o leigo, eles sempre apontam a questão do efeito tiririca, um cara que tem muitos votos, e aí ele carrega outros que podem ter muito menos votos do que um terceiro sujeito que teve mais votos. Né? Então, isso é difícil, esse é o difícil de explicar. O que o pessoal não entende, nessa coisa de a grama do vizinho é sempre mais verde, é que quando você vai para o distrital puro, dentro daquele distrito o que tiver mais votos. E isso leva, inevitavelmente, é uma longa discussão que não cabe, a você ter só 2 visões, 2 partidos. Isso eu acho que o brasileiro não conseguiria admitir. O brasileiro está acostumado a ter um sistema em que, se você tem lá uma minoria substancial, você tem chance de ter representação. E no sistema distrital puro, essa representação vai ser uma representação de 2 partidos. Sempre vai ter 2 vezes. Aqui, na proposta, eu tive falando com a relatora, Adriana Abreu, Renata Abreu,
ela mencionou, e o relatório saiu agora há pouco, ela mencionou e colocou no relatório a proposta de se fazer em 22 distritão, que seria uma experiência. E o distritão, para quem não conhece o sistema, o distritão, você recorta o próprio estado ou o próprio município, não há uma preocupação no recorte, e os mais votados dentro do estado ou os mais votados dentro do município são eleitos. Então, é um sistema fácil de entender, a população entende o que é isso. Mas cujo nome distritão não reflete, quando a gente fala de distrital, não tem nada a ver com distrital. Né? É um apelido que foi dado, mas ele não tem nada a ver. Muito ruim, porque ele tem o efeito contrário do distrital, que é algo local. O distritão é uma região enorme em que você tenta melhorar o proporcional, mas você não está indo na direção do distrital, por mais que esse nome pareça com outro. Eu acho que as pessoas... Ele de distrital ele não tem nada. Nada. É um voto uninominal que se coloca dentro daquele determinado estado ou dentro daquele determinado município, e se faz simplesmente a eliminação do cálculo do quociente eleitoral. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem lá 41 parlamentares federais, 41 deputados federais. Os 41 mais bem votados, eles vão ser eleitos. O que também não elimina, aquelas críticas de que o partido político vai atrás de subcelebridades, blogueiros, ex-BBB, enfim. Até porque isso independe. Quem é mais famoso sempre terá, em tese, mais possibilidade de ser eleito. Né? Eu acho que esse efeito é potencializado no distritão, mais do que no sistema atual. Eu suponho que o distritão, ele, digamos assim, ele encarece a campanha política, né? Ele encarece a campanha política e ele enfraquece os partidos políticos. São duas questões, dois efeitos práticos, que me parece, do distritão. E aí ela o cara, como você falou, né, Mesomo? O cara, para ser eleito, ele tem que ser uma espécie de celebridade, porque ele tem que ser conhecido no estado inteiro. Então, você está criando... É incrível isso. Todo mundo sabe de cabo a rabo os problemas do sistema proporcional e acha que todos os problemas do Brasil são ligados a isso. Mas eles não entendem que não existe esse sistema perfeito. E quando você vai para o outro, você está gerando uma série de outras distorções. E eu acho que nesse sentido, não é o ponto da nossa discussão, a gente já vai para outra discussão. Mas nesse sentido, eu também sou conservador que nem você. Porque trocar para um negócio que as pessoas não entenderam direito, que acham que sair disso é que é o bom, mas não entendem os problemas que o novo sistema que ele acha que é maravilhoso até ele ver, porque lá na Europa o pessoal reclama desse troço. As minorias lá não têm espaço. Né? Exato. O sistema é isso que as pessoas não entendem. E é o velho problema que a gente sempre discute nas faculdades de Direito. Eu sempre, há quase 30 anos, fico tentando explicar para os meus alunos lá o problema da transplantação. Né? No direito, a gente tem essa... Como país, digamos assim, em tese periférico, a gente sempre olha... porque na Europa é assim, né? Porque nos Estados Unidos é assim, então lá é maravilhoso e aqui é ruim. E aí pega, né, determinados modelos, faz um recorte, colhe, sem pensar na aclimatação daquilo. Então o sujeito vê o voto distrital na Noruega, nossa, que maravilha, a Noruega é assim porque tem voto distrital. E aí esquece das particularidades que nós temos aqui, né? Então, eu tenho muito medo dessa mudança, porque é mudar por mudar. Não me parece que o voto distrital seja um clamor, mas, na verdade, a relatora ela propôs
o distrital menos mal, né? Ela propôs o distrital misto a partir de 24. Ou seja, seria 22 distritão e aí de 24 em diante, distrital misto com lista aberta. Menos mal também, porque aí o cacique político não pode organizar a listagem. Assim, eu não sou especialista como você é há muito tempo nessa área, mas assim, à distância me parece que você dividir o número de cadeiras de um determinado estado em 2 e metade você ir para o distrital, você divide o estado em vários distritos, vai pegar metade das vagas que o estado teria direito, e na outra metade não fazer um distritão, mas fazer o proporcional que ele já tem, que é o diabo que você conhece. Mas aí você eliminou, você cortou a metade esse efeito. Né? Então, você diminui muito o efeito tiririca de ser tomar muitos votos e levar muitos outros, porque você vai dividir esse efeito a muito, muito menor. Prefiro do que você dividir o Estado em 2, pelo que eu entendi que você está dizendo, essa proposta que está na mesa, dividir o Estado em 2, metade você faz o distrital e metade você faz o distritão. É isso? Não seria metade, ela menciona lá que o Tribunal Eleitoral faria o desenho dos distritos. Okay. E aí é que está a grande briga, porque quem desenhar o distrito condiciona o resultado da eleição. A verdade é essa. A mágica do sistema está aí. Se eu souber desenhar o distrito, eu ganho a eleição. É um problema de quem influencia o tribunal, quem tem ascendência sobre o tribunal para fazer o desenho do distrito. E é o grande problema, e isso na literatura norte-americana já é longamente conhecido, as batalhas pelo redesenho de distritos. O gerrymandering. Exatamente. O gerrymandering é que já em 1812 a discussão já se colocava com o redesenho dos distritos para ganhar na mudança de tabuleiro. E aí tem os estudos matemáticos que mostram que eu posso ganhar no distrital tendo menos votos populares, dependendo dos desenhos dos distritos. E isso é famoso nas eleições norte-americanas. Né? As pessoas acabam não entendendo isso também e vai ser dramático. E o complicador é que o eleitor ele vai ter que votar 2 vezes para deputado federal, 2 vezes para deputado estadual. E aí começa a complicar. Mas metade das cadeiras seriam preenchidas por esses votos nos distritos. Então, pegaria, por exemplo, uma cidade, um estado como o Rio de Janeiro, e aí sabe-se lá que critérios o Tribunal Regional Eleitoral iria recortar o estado, né, para dividir com populações mais ou menos equivalentes esse estado, e aí você teria metade das cadeiras eleitas pelas disputas ocorridas nestes distritos, e a outra metade das cadeiras, as outras 20 cadeiras, aí seria pelo distritão, os mais votados no estado, os 20 mais votados no estado, ingressariam por essa outra metade. Então, temos aí essa proposta. E que me parece, quer dizer, está sendo discutida às sombras, assodadamente, houve uma única audiência pública para isso, e não se tem qualquer aprofundamento. Agora vem o recesso, como entramos no recesso, amanhã vota a LDO, e aí entra no recesso logo depois, voltam os debates na primeira semana de agosto, mais uma tramitação assodada de leitura de relatório e debate, e aí tem que ir para o Senado tramitar às pressas para aprovar, para já valer em 22. Uma coisa que está aí há 80 anos, conhecemos, e não é o grande mal. O grande problema da política brasileira, o grande problema eleitoral não é esse. Não é esse. O sistema eleitoral, pelo contrário, numa população com diversidade de posicionamentos, o voto proporcional, o sistema proporcional, ele consegue dar uma maior representação
uma maior representação às minorias, e nós temos também a questão que você muito bem mencionou, que é a dinâmica dos partidos políticos que num sistema distrital ou distrital misto tendem à diminuição, né? Ou seja, porque quem ganhar no distrito leva tudo, a minoria é esmagada, né? A minoria ela é sufocada. Então, um sistema que vai enxugar partidos políticos, o que, diferente de outros sistemas, são partidos políticos que detêm um monopólio. Em suma, o resultado dessa operação toda é o fortalecimento do cacique político. Porque num sistema que não tem candidatura independente, num sistema que não tem a possibilidade do indivíduo se lançar fora dos partidos políticos, o voto distrital ele enxuga pela sua própria dinâmica, né, pela própria matemática do negócio, ele enxuga o número de partidos políticos, o que significa dizer que aquele que detém o monopólio vai se fortalecer ainda mais. Ou seja, vamos tornar a política ainda mais dominada por caciques políticos. Esse é o resultado final, qualquer modelo que se adote, distritão ou distrital misto. Isso com inúmeros outros problemas, né, Hélio? Vamos falar o seguinte, uma coisa é funcionar o voto distrital na Noruega, outra coisa é você desenhar os distritos aqui num Rio de Janeiro, com o Complexo do Alemão, né, com Maré. E aí, quem é que vai se candidatar nessa área? Só miliciano. Tem vários outros problemas. O ponto, eu acho, principal, eu acho que para quem nos assiste, é entender que todos os sistemas têm seus pontos negativos. Quando ele faz essa transmutação, né, Meson, que você está dizendo, simplista, a pessoa tende a só fazer a transmutação da parte boa, da parte que resolve algum problema do nosso sistema. Mas você vai trazer a parte negativa também, que possivelmente você não estava prevendo, que você não tinha refletido profundamente e que você vai descobrir depois, aí você já trocou o sistema. Então, esse é o perigo de trocar. Mas você mencionou que nessa segunda iniciativa parlamentar, dentro dessa confusão toda de distrital, etc. e tal, está a questão das candidaturas independentes. Como é que está isso lá? A gente já vai entrar nesse tema, acredito, né? Que você já quer entrar nesse tema, mas eles estão bolando alguma coisa lá? Eu quero entrar, mas eu quero também que você fale um pouquinho da ideia de uma nova Constituição. Né? Mas lá, o que nós temos? A deputada Adriana Ventura, do Novo, a deputada Adriana Ventura, do Novo, ela propôs um aditivo lá para a discussão da candidatura independente. Para aqueles que nos escutam, eu venho lutando pela candidatura independente desde 2016, quando tentei uma candidatura independente à Prefeitura do Rio de Janeiro, judicializando o tema, e lá em 2016 o Tribunal Eleitoral foi negando, eu fui subindo as instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal e também denunciando o Brasil por agressão ao Pacto de São José na Corte Interamericana em Washington. E a partir dali o tema recebeu o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e com a Raquel Doge e depois, posteriormente, com o Augusto Aras, novo parecer favorável. E aí, com os pareceres favoráveis e essa dinâmica, o tema voltou à baila, que era um tema esquecido na política brasileira, era um tema que estava completamente esquecido, porque nós tivemos candidatura independente durante todo o Império, tivemos candidatura independente durante a Primeira República e durante o primeiro período pós-Revolução de 30, até o ditador Getúlio Vargas dar o golpe no Estado Novo, né? E aí, a partir dali, baniram-se as candidaturas independentes. E em 45, quando volta o período democrático, o sistema já volta sem candidaturas independentes e sem partidos locais. Né? Então, nessa sistemática,
a Adriana Ventura propôs um aditivo. Em 2019, nós já havíamos tentado com o deputado Orleans de Bragança, ele havia feito um destaque na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, mas conseguimos lá 11 votos, mas o Rodrigo Maia, à época, conseguiu 12, então barrou o destaque, o tema ficou adormecido. Aí tivemos ainda audiência pública no Supremo, o tema está com o Barroso, e aí houve um amplo debate lá no Supremo, um dia inteiro, onde praticamente todos os partidos políticos e vários movimentos sociais foram consultados. E agora, aí tivemos um complicador que paralisou um pouco o tema, que foi o fato do Bolsonaro ter saído do PSL. Porque aí ficou aquele impasse. Bom, se o Supremo Tribunal Federal concede a candidatura independente, ele facilita a vida do Bolsonaro para 22. Como o Barroso está em rota de colisão com o Bolsonaro, evidentemente, então, ele não quer pautar o julgamento disso. Ele não quer pautar o julgamento disso. Então, tivemos aí esse elemento complicador. Mas, a princípio, em 19, estava tudo pronto para pautar isso, não em 19, porque julgar esse tipo de tema em ano eleitoral é complicado, mas com a promessa de que em 21 isso seria pautado. Só que no meio dessa travessia, o presidente Bolsonaro sai do PSL e o movimento dessa pedra alterou todo o tabuleiro. Alterou todo o tabuleiro. Então a deputada Adriana Ventura propôs. E agora vamos ver o que a comissão decide, porque a comissão ela é soberana, claro, a relatora vai estar se manifestando, mas o tema é um tema fundamental para a democracia brasileira, porque sem quebrar o monopólio dos partidos políticos, nós não conseguimos melhorar a porta de entrada para a vida pública. A necessidade da candidatura independente, porque só assim nós vamos transferir o poder da cúpula para a base do partido político. Então, a candidatura independente ela não enfraquece os partidos, ela melhora os partidos, porque é uma pressão exógena, uma pressão que vem de fora do sistema, que, portanto, faz com que o partido tenha que melhorar. É o partido que tem que te convencer a ser candidato. O partido tem que ser tão bom, tão inspirador, tão motivacional, que ele te convence a seguir com o partido político. Ou seja, portanto, não é nenhuma imposição, nenhuma lei de compliance, nenhuma lei visando uma maior accountability dos partidos políticos, nada disso. É a pressão de mercado que faz com que o partido tenha que melhorar. E vamos observar depois o que a comissão vai dizer e o que o Senado, porque o projeto, como é PEC, como isso envolve a alteração da própria Constituição, isso tem que passar, evidentemente, pelo Senado e receber a votação do quórum qualificado para as alterações constitucionais. Então, a questão está nesse pé. Deixa eu primeiro dar um abraço aqui para o meu querido cunhado, Luciano, que acabou de entrar aqui de surpresa na live. Luciano, abração. Beijo aí na Marezinha e todo mundo. Essa questão da candidatura independente, né, Mesomo, que você dá aula nisso, você está nessa discussão há séculos, e meu caro amigo Modesto Carvalhosa também, né? Sim, o Carvalhosa, inclusive, quando nós chegamos ao Supremo, eu convidei o Modesto Carvalhosa para assinar os memoriais e a Brasília comigo. Foi a partir do despacho com os memoriais que nós pedimos, eu e o Carvalhosa, para que fosse marcada a audiência pública que se realizou em dezembro de 2019. Um grande jurista e que abraçou a causa de modo intenso. Como leigo, né, eu estou aqui, Modesto, grande especialista, meu cunhado aqui, grande especialista, você, enorme especialista e ativista da causa, mas eu diria o seguinte, Mesomo,
a gente tem uma democracia manca, a gente pode apertar um botão a cada 4 anos, mas não pode ser votado. Para ser votado, você tem que entrar num partido, e basicamente todos os partidos do Brasil são partidos de cacique, como você mencionou, não tem, na maioria das vezes, uma ideologia clara. Alguns poucos partidos têm uma ideologia clara, mas não necessariamente é a sua ideologia, né? Nós, então, pessoalmente, a gente pode falar sobre isso. Qual é o partido que reflete o que você acredita e o que eu acredito? A gente poderia falar do Novo. Hoje mesmo tem o nosso querido teu xará, que saiu do Novo, dizendo, não, o Novo também é partido do cacique de dono, etc. Então você, veja bem, para você ter um sistema democrático no Brasil, você tem que cair no colo de um beijo para a Mariazinha, ela quer beijo. Mariazinha, beijo para você. Você tem que cair no colo de um cacique político que pode te escantear lá dentro, pode te atrapalhar. Quer dizer, você não pode participar democraticamente se você não entrar num destes partidos. É isso que está na nossa lei. Essa maluquice toda que você descreveu me parece um absurdo. Eu acho que, nesse caso, você, Modesto, e quem defende candidaturas que sejam independentes, eu acho até que pode ter um critério, né, meus homens? Não sei qual a tua visão disso. Tem que ter um apoio de não sei quantas pessoas, no mínimo, não pode ser qualquer um, talvez. Você fala, não, algumas pessoas têm que dizer, não, essa pessoa aqui faz sentido que ela tenha a possibilidade. Sei lá, ter um critério eu não vejo grande problema. O problema é impedimento pela lei de você se candidatar independentemente. Por quê, né? Na verdade, essa é uma questão histórica, Hélio. Mais uma vez, a gente sempre recai no maldito Getúlio Vargas. Né? É sempre ele. Porque o que aconteceu? Em 45, tá? Em 45, quando ele estava caindo, né, ele caiu entre aspas. Né? Ele mesmo fez a legislação de transição, ele organiza a legislação de transição e ele consegue fazer o quê? Lançar na legislação de 45 as bases para se manter no poder. Porque ele faz o seguinte, ele nacionaliza, por um lado, ele nacionaliza os partidos políticos com grande esperteza, né? Porque o que acontece? Só ele teria capacidade de organizar partidos nacionais, porque os sindicatos estavam manietados no Ministério do Trabalho. Então, ele cria com os líderes sindicais atrelados ao Ministério do Trabalho o PTB. E cria com os interventores, porque como não existiam eleições, ele indicava os interventores estaduais. Aqui no Rio de Janeiro era o famoso Amaral Peixoto. Né? Então, ele indica com os interventores, né? Ele organiza o PSD. Os dois partidos nacionais que vão dar sustentação ao getulismo, né? E que vão dominar o arco político pós-45. E nós vamos observar o quê? Por outro lado, ele, para evitar o outsider, para blindar essa estrutura partidária que ele estava criando, ele caça a possibilidade de candidatura independente na legislação de 45. Assim, ele introduz duas coisas esdrúxulas no sistema. Primeira questão esdrúxula, nacionalizar partidos num Estado federado. Todos os Estados federados, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Austrália, Alemanha, ou seja, aonde a gente observa Estados federados, a gente também observa partidos locais, porque são interesses eminentemente locais que podem congregar pessoas a disputar uma prefeitura, um cargo a vereador, né, posições ali eminentemente locais. E a criação de partidos nacionais ela é sempre fruto de espontâneas alianças que vão acontecendo entre partidos políticos para dar sustentação a um candidato à presidência da República, por exemplo.
Tá? Então, a nacionalização de um partido é fruto de um processo natural, não imposição legal. Aqui foi imposição legal porque isso interessava a Getúlio. Tanto que ele faz Dutra, ele volta em 50, o PSD faz JK, ou seja, a estrutura partidária getulista se mantém no poder até 64. Tá? Por outro lado, a outra coisa esdrúxula é que em todas as grandes democracias do mundo, e é isso que quem nos escuta precisa entender isso, o Brasil é uma exceção à regra. O Brasil é uma exceção à regra, porque em todas as grandes democracias do mundo, e nem tão grandes assim, mas, na verdade, refazendo a frase, em praticamente todas as democracias do mundo, existem candidaturas independentes. Então, Canadá, Estados Unidos, México, mais uma vez, Colômbia aqui do lado, o Chile, a Índia com seus mais de 1 bilhão de habitantes, a Inglaterra, o Japão, ou seja, então nós temos candidaturas independentes no Chile, um país de população diminuta, e temos candidatura independente na Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, todos esses países comportam e permitem que o indivíduo se lance ao certame sem a intermediação. O partido é uma opção. No Brasil, nós estamos ao lado do Suriname, do Azerbaijão, de Angola, ou seja, países que não são referência de respeito às liberdades individuais e de nenhuma ou rarefeita tradição democrática. Então a gente está do lado errado da história. E são duas heranças getulistas que nós não conseguimos descontaminar. E o monopólio partidário, a impossibilidade de candidaturas independentes, ela falseia a democracia, porque ela pode ser, é um tema que pode ser encarado por dois prismas. Eu, como adepto de ideias liberais, entendo que o indivíduo tem que ter a possibilidade e encara o tema pela liberdade individual. Eu não posso me vergar ou ser obrigado a me vergar a um partido político, e a nossa própria Constituição nos diz lá, né, que são fundamentos da República o pluralismo político e não o pluralismo partidário. Né? São fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, eu não posso vergar a minha consciência a um partido político que eu não concorde com as ideias. E aí não importa se tem 1, 10 ou 500 partidos. Eu posso não concordar com os 500. De qualquer maneira, a minha consciência está sendo vergada para que eu possa entrar na vida pública. Isso é um absurdo do ponto de vista de liberdade individual. Total. Mas o tema pode ser defendido também por aqueles que estão, digamos assim, um pouco mais à esquerda e pensam sob um prisma mais coletivo. Né? Porque, por exemplo, e por isso eu digo que a candidatura independente ela não tem ideologia, na verdade ela é uma ferramenta que melhora o sistema. Vamos observar que aqueles mais à esquerda se arvoram defensores de minorias. Ora, sabemos, né, que a menor minoria do mundo é o indivíduo, mas a despeito disso, vamos raciocinar com o conceito clássico lá deles das minorias. Ora, imagine as clássicas minorias, né? O movimento feminista, mulheres, negros, LGBTs e, enfim, outros grupos que se queiram arvorar como minorias. Se eles são excluídos das estruturas partidárias e não têm voz dentro das estruturas partidárias, eles são impedidos de ascender nessa estrutura pelos caciques políticos, eles são os maiores interessados nas candidaturas independentes também, porque dentro daqueles determinados grupos, eles podem escolher ali um dentre eles que se lance com o apoio daquele grupo de modo independente, sem dever satisfações. Ou seja, a candidatura independente, ela simplifica e elimina qualquer discussão de cota. Eu não preciso de cota para mulheres, eu não preciso de cota para negros, eu não preciso de cotas LGBTs. Por quê? Porque se qualquer um pode se lançar,
Por que cota? Para que cota? Não há mais sentido na discussão das cotas. E as minorias estarão representadas na medida em que, livremente se lançando ao debate eleitoral, ao mercado das ideias eleitorais, vão poder fazer o quê? Convencer as pessoas de obter os votos. Portanto, é uma ferramenta que aprimora a democracia, seja o indivíduo de esquerda, de direita, liberal, conservador, socialista, progressista, seja lá o quê. A verdade é que se ele pensa em democracia, né, se ele acolhe a democracia liberal, entende que processos eleitorais são importantes, é uma ferramenta absolutamente indispensável, vital ao mecanismo eleitoral. Os processos eleitorais sempre serão dominados pelos partidos, porque é claro que a disputa organizada no partido político, ela tende a ser mais eficiente e ter mais potência, mais tração do que um indivíduo isoladamente. É por isso que no mundo inteiro a gente tem candidaturas independentes, mas os partidos continuam ainda, né, com um grande protagonismo. E é por isso que eu digo, a candidatura independente ela não é contrária aos partidos, ela melhora o sistema como um todo. O partido é uma entidade de direito privado, inclusive. Então, não é que há uma coisa do Estado, etc. É como se você estivesse no mercado, né, você fala assim, não, se for empresa grande, pode estar no mercado, mas se você for microempresário, individual, não, isso não pode. É quase a mesma coisa. Por que não pode? E por que no sistema político não comporta um sujeito que topou não ter uma máquina partidária organizada, com todas as vantagens possíveis? Por que não pode ter independência? Eu não consigo realmente entender por que a gente perpetua essa falha democrática. É porque isso dá extremo poder, isso dá poder demais à máquina partidária. E aí vamos lembrar que a máquina partidária, como todo ente monopolístico, ele anda em 3 direções. Primeiro, ele tenta maximizar os seus próprios benefícios. E isso a gente observa dos partidos, fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de rádio, tempo de TV, ou seja, o bolo que eles vão abocanhando vai ficando cada vez maior. O segundo movimento é evitar competição endógena, ou seja, começam a se criar regulamentações que dificultam a criação de novos partidos. O Brasil é um dos países onde é mais difícil criar partido político. Os Estados Unidos têm mais de 200. A Índia tem 1.100 partidos. A vizinha Argentina aqui do lado, 200. Porque o partido político é como uma associação de moradores, não tem que receber dinheiro. Nos outros países é assim que funciona. Vamos nos juntar aqui para disputar a eleição, todos concordam aqui, todos concordam, vamos fundar aqui um partido, funda-se o partido e vamos à luta para tentar a eleição. Ou seja, quando a gente fala que tem horror aqui no Brasil, você ter 33 partidos, a gente tem esse sentimento de horror porque os partidos recebem verbas públicas. Porque a gente sabe que isso tudo é uma máquina de tirar dinheiro público. Então a gente fala, não pode ter esse troço todo e tal. Então, esse é o principal motivo. De novo, pessoas como nós não temos essa representatividade. A gente teria que entrar em algum partido e topar coisa que a gente não acredita. Sim. Ficar lá num partido com um cacique que também não acredita no que a gente defende. Como tem uma pessoa aqui que está mencionando aqui, quer dizer, os partidos não querem a concorrência da candidatura independente, é isso. Sim, exatamente. Esse é o terceiro movimento de todo ente monopolístico, né? Primeiro, maximizar os próprios ganhos. Segundo, evitar a concorrência endógena. Então, eu dificulto a criação de novos partidos políticos, porque quanto menor o número de partidos, mais o cacique se valoriza, mais poder tem o cacique político. E o terceiro movimento de todo ente monopolístico, ou de oligopólio, é justamente evitar a competição exógena, evitar a competição que venha de fora do sistema. E aí, no caso eleitoral, entra a questão da candidatura independente, ou seja,
caça-se a possibilidade desse aumento de competição, caça-se a possibilidade desse competidor externo pressionar o sistema eleitoral. Então, é o mundo perfeito. O sistema eleitoral brasileiro, partidário brasileiro, é o sonho de qualquer cacique político no mundo. Mesomo, o que as pessoas talvez que nunca se candidataram, que não conhecem bem a questão partidária, talvez não entendam, é que não é porque você se filiou que você tem direito a ser candidato automaticamente naquele partido. Você passa a ser um instrumento da estrutura de liderança daquele partido, que geralmente passa por um cacique, um dono, que vai determinar quem pode e quem não pode o quê. Sempre sob a ameaça de você ser excluído. Então, na prática, é assim que funciona. Daí a vantagem que você mencionou, que se você permite uma candidatura independente, que é quase um franco atirador, não tem estrutura, está sozinho, só depende da própria retórica, etc., você ajuda a melhorar os partidos. Porque essa competição, como a gente sabe no mercado, a competição ajuda o produto em questão. E o produto em questão aqui é o partido e as candidaturas. Sim, é aquilo, eu tenho chamado isso ao longo do tempo de efeito ético das candidaturas independentes. Ou seja, como ela pressiona o sistema, ela obriga essa melhoria de funcionamento. O partido ele vai ter que ser mais transparente, ele vai ter que fazer uma aliança programática, ele vai ter que ouvir as bases. E aí eu vou te dar 2 exemplos de como a democracia melhora com a candidatura independente. Um exemplo à direita e um exemplo à esquerda, para mostrar também que o tema não está vinculado ideologicamente. Peguemos à esquerda um exemplo. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron não conseguiria furar o bloqueio do Partido Socialista. Ele não teria a legenda do Partido Socialista. O que ele faz? Ele sai do Partido Socialista, cria aquele movimento à época, o En Marche, que era um movimento como qualquer um que se tem aqui, um Vem Pra Rua, um MBL, enfim, não era um partido político. Né? Ele cria esse movimento. A lei francesa permite a candidatura à presidência, e outros casos, mas à presidência sem vinculação partidária, e acabou presidente da França. Depois houve a transformação, a organização de um partido político, etc. Mas o processo eleitoral, ele se deu sem que Macron estivesse filiado. No Brasil isso jamais aconteceria. Aqui, primeira eleição de Trump. Num dado momento daquela primeira eleição, o Partido Republicano pensou em impor o Jeb Bush. O Trump disse, olha, se impuserem o Jeb Bush, que era a figura mais afinada com o establishment, se impuserem o Jeb Bush, eu vou sair independente. O que o Partido Republicano lembrou? Lembrou do racha do eleitorado com Ross Perot, quando eles entregaram de bandeja para o Bill Clinton a presidência. Se fizer agora, vai rachar o eleitorado americano e nós vamos entregar de bandeja para Hillary Clinton. Resumo dessa ópera toda, a cúpula disse, bom, então venham as prévias, que vença o melhor, e o partido vai respeitar a vontade das bases. Trump foi lá, ganhou as prévias, disputou a eleição, ganhou a eleição. No Brasil, Trump jamais teria chegado à presidência da República. Ou seja, então, vamos perceber que a existência da candidatura independente faz com que essa porta de entrada na vida pública, que é a estrutura partidária, se veja necessariamente compelida a melhorar. E mais, a democracia, sem a candidatura independente, nos termos que nós temos na Constituição, ela é falseada porque, veja só, a Constituição ela diz lá que o voto é direto. Ora, só que se antes do voto há que se ter uma intermediação monopolística via partido político, quem vota,
ou seja, a tal soberania popular está sendo falseada, há um simulacro. Por quê? A população não vota em quem quer, ela vota em quem o cacique político deixou que essa população votasse. A questão é ainda mais séria. Quando eu olho pelo prisma da soberania popular, eu percebo que sem candidatura independente, a soberania popular está sendo falseada, porque o voto passa a não ser direto. Ele é um voto, sim, mediado por estruturas e, portanto, quando se diz todo poder emana do povo, não, porque o povo não pode votar em quem quer. Todo poder emana dos caciques políticos que selecionam um seleto grupo, normalmente por critérios inconfessáveis, que vai, então, apresentar de modo monopolístico esse grupo para que essa população vote. Então, cadê a soberania popular? Cadê o poder emanando do povo? Se tudo isso está mediado pelas estruturas partidárias. É a pura, digamos assim, simulação da democracia. Por isso que operam em sintonia, né? Porque uma pessoa poderia pensar, não, mas você tem vários partidos, aí já existe alguma competição. Mas operam em sintonia, tem fundos, como você mencionou, que vem de cima para baixo, que faz com que esses partidos se comportem, na prática, com os mesmos interesses de espoliar esse dinheiro público. Então, no fim do dia, você está sempre no mesmo esquema. Exatamente, sim. Como todos eles, na verdade, são entes monopolísticos, eles acabam se pasteurizando. Não existem diferenças radicais em termos programáticos e nós temos que pensar uma outra questão, que é o fato de que os partidos, tal qual conhecemos, eles são entidades privadas que surgem no século XIX para problemas do século XIX, num contexto da Inglaterra. E depois se universalizam. Só que isso serve para uma sociedade de baixa tecnologia na geração e na transmissão de informação. Quando nós temos uma sociedade que gira no tempo da internet, os partidos políticos eles já não protagonizam nenhum debate público. Os partidos políticos não protagonizam o mercado das ideias. O partido político ele se transforma numa entidade carimbadora, cujo fim é a sua própria sobrevivência, numa entidade carimbadora que vai tentar sobreviver a todo custo, mas não formula mais propostas de políticas públicas, não capitaneia movimentos. Todos os movimentos de protesto desde 2013, quando o Brasil começou a ter uma certa efervescência, nenhum destes movimentos foi capitaneado por partidos políticos. O atual presidente da República, gostemos dele ou não estou aqui nesse momento para fazer qualquer avaliação da presidência da República, gostemos ou não, chega como outsider, ele chega, digamos assim, quase que furando o sistema, porque ele chega sem ser por um dos grandes partidos, sem ser por uma estrutura, digamos assim, consolidada. Ele já estava lá no baixo clero, na Câmara, há uns 20 anos. Era um baixo clero lá, sem maiores expressões, era um baixo clero que tinha lá a sua atuação, mas a sua ascensão meteórica à presidência da República se daria quase que, digamos assim, de modo independente, vamos colocar assim entre aspas. Então, vamos observar que os partidos políticos, eles são entidades, para usar uma expressão que agora me foge o nome do autor, eles são entidades zumbis, porque são entidades que habitam o nosso tempo, que estão aí zanzando pelas ruas, mas já não tem mais alma, já não tem mais qualquer capacidade de formulação de nada, não tem mais essência, e, portanto, perderam
perderam por completo a relevância social. Só para fazer um ponto aqui, né, Mizomo, algumas pessoas podem pensar, poxa, mas o novo veio com uma novidade, etc. Mas é um pouco triste o que está acontecendo hoje, e isso acaba caindo na mesma vala comum, porque você vê, por exemplo, as grandes estrelas do novo, como, por exemplo, Marcel Van Hatten, está sendo preterido dentro do partido. O Diogo da Luz saiu hoje e disse que o Novo é um partido de cacique também. Então, que tem dono, né, e tal. Ou seja, é muito triste, é muito difícil, né, depois de todo esse esforço do Novo, que tem uma filosofia liberal, mas parece não querer crescer. Sim, parece querer ficar... Porque partido de verdade, ele é obrigado a crescer e ter uma participação grande, mas aí não tem como ter um controle tão sólido, ou o cacique tem que ser muito bom, como tem muito por aí que consegue, mesmo o partido crescendo, ele manter o controle. E o Novo parece que decidiu, infelizmente, ficar pequeno, ficar aparecendo com a vontade da estrutura central, do seu fundador, etc., e também acabou caindo na mesma vala comum. Esse é um problema que... Sim, eu até diria que o Novo foi a grande decepção partidária que tivemos recentemente, né? Porque ele surge com um discurso que dava grande esperança, né? Principalmente ao campo, né? Ao campo liberal, ou seja, bom, finalmente vamos ter um partido onde você não vai ser execrado em falar em privatizações, abrir o mercado, diminuir burocracia, fazer reformas que rompam, né, com o aparato burocrático brasileiro. Você não vai sofrer ali qualquer hostilidade. Então aquilo, a princípio, causou, né, no campo das ideias, uma animação. E a prática mostrou que é um partido que funciona igual aos outros, é um partido que tem lá o seu titular, tem lá o seu proprietário, né, e que, claro, não abre mão, ele não quer crescer porque ele não abre mão do controle, né, ele quer crescer a partir, né, dos parâmetros que ele estabeleceu e que ele investiu o seu capital para que aquilo acontecesse. Portanto, é um Novo que já nasceu dentro desse prisma, já nasceu dentro dessa matriz, e qualquer partido, a bem da verdade, que venha a nascer dentro dessa matriz, repetirá essa trágica história, essa trajetória infeliz de oligopólio, porque caciques comportam-se como caciques, não podemos esperar outra coisa disso. Eu diria o seguinte, eu sou um pouco mais otimista que você no seguinte sentido. Eu acredito que se houvesse pessoas de bem que pudessem assumir um partido, ou se fosse permitido fundar do zero, que hoje, como você sabe, é basicamente impossível, como você disse antes, mas pudessem assumir um partido e implementar uma governança de primeiro mundo, de melhores práticas, com a intenção disso ser um partido, grande partido, não de esquerda, por exemplo, eu acredito que sim, esse partido teria possibilidade, sendo uma inovação, uma disrupção nesse oligopólio, nesse monopólio que você mencionou, eu acredito que sim, você tem capacidade de atrair gente como você sempre buscou uma candidatura independente, pessoas como Modeste Carvalhosa que sempre buscaram uma candidatura independente. Isso não, em absoluto, não substitui o fato de que tem que haver sim a possibilidade da candidatura independente, simultaneamente. Mas eu acredito que existe a possibilidade de sim, de você ter partido decente, um partido bacana, mas, sei lá, acho que talvez a gente divirja nesse pontinho, eu sou um pouco mais otimista. Eu sou otimista na possibilidade de existência de bons partidos. Eu só vou recolocar aqui o tema para ficar um pouquinho mais claro. Dentro de um conceito de monopólio, esse é que é o grande ponto, né? Porque o monopólio ele apodrece a estrutura partidária.
Porque há uma excessiva... É uma questão de estímulo. Né? O partido, ele... E essa é uma das razões pelo apodrecimento da nossa vida política. Isso se deve muito a isso, porque observa só, Hélio, se eu recebo dinheiro, tempo de televisão, tempo de rádio, dinheiro para fazer a campanha e direciono esse dinheiro da forma que eu quero e a prestação de contas é pífia, isso, ao longo do tempo, começa a provocar um divórcio entre a vontade popular e aquilo que eu faço. Porque eu não devo mais satisfações, porque todas essas vantagens me vêm, sem que eu precise prestar satisfações. E mais ainda, todos precisam vir a mim e pedir, por favor, deixe eu ser candidato. Por favor, me libere uma vaga. Então, essa dinâmica vai apodrecendo o sistema. Isso explica, em parte, pelo menos, por que parece que a vontade nossa, do povo, que aperta um botão, não se reflete nos atos dos políticos eleitos. Esse mecanismo de transmissão entre ter o botãozinho e quem está lá fazendo, você fala, poxa, não é nada disso que o povo queria, ou que eu queria, ou quem eu votei queria. Esse mecanismo de transmissão está completamente quebrado. E essa possibilidade da candidatura independente, ainda que não resolva, não seja uma solução mágica, uma panaceia, ela melhora essa engrenagem de transmissão entre a vontade do povo e o sujeito que vai aparecer lá. Exatamente. E até digo mais, sem a candidatura independente, enquanto há o monopólio, nós temos uma questão que diz respeito a quase que a obrigatoriedade de traição. Pelo seguinte, observe só, o deputado é eleito e ele se comprometeu com a sua base eleitoral, ele se comprometeu com o seu eleitorado, ele foi lá para frente da Câmara e disse, eu prometo, quando chegar na Câmara dos Deputados, apresentar os projetos X, Y, Z e lutar pelos valores A, B e C. Uma vez eleito, ele chega lá, se o cacique político fechar determinada questão, o deputado, ou ele trai a sua base, trai o seu eleitor e atende o que o cacique político determinou, ou ele vota conforme havia determinado e aí depois ele vai virar um pária no Congresso Nacional, porque ele não vai ser indicado a nenhuma comissão, ele não vai ser indicado a relatoria de nenhum projeto, ele não vai... Ou seja, ele vai ser excluído de tudo e ele pode ainda sofrer sanções, né, que envolvem a suspensão do seu mandato. Ele não é nem expulso do partido, porque se ele for expulso, tudo bem, ele fica lá e consegue se filiar em outro partido. Mas muitas das vezes acontece uma punição de suspensão, por exemplo. Ou seja, para ser fiel a quem lhe deu o voto, ele acaba sofrendo as sanções. E aí, vamos a um exemplo. Né? Vamos a um exemplo. É uma parlamentar que eu não nutro nenhuma admiração, não tenho nenhuma admiração, até porque é de esquerda, mas é um caso emblemático. É um caso emblemático, que é a Tabata Amaral. Ela votou na reforma da Previdência e sofreu o quê? Toda a ira do Ciro Gomes e do Carlos Lupe na direção do PDT, e por ter votado a favor da reforma da Previdência, sofreu uma série de sanções no partido, foi suspensa no seu mandato, teve que brigar na justiça e foi até lá as últimas instâncias para reaver, né, a sua convivência partidária. Só esclarecendo que ela declarou no início das discussões que ela votaria, não que votaria, mas que era contra o projeto, que estava sempre contra, e só depois de muita pressão da base dela, e eu estou aqui perto da Faria Lima, e eu te digo que a Faria Lima votou em peso nessa deputada de esquerda, eles ficaram horrorizados, jamais, nossa, a gente achou que ela não era de esquerda, e aí sim,
Não, estou falando sério, não estou brincando, não. Vai lá, entra no site do TSS e vai ver os nomes que estão lá. Né? Mas é inacreditável. E aí, por causa dessa reação, vamos dizer, da base, de pessoas que contribuíram financeiramente com ela, que ela acabou mudando de opinião e votou a favor, aí gerou toda essa confusão que você citou. Agora, uma pergunta, a gente tem que daqui a pouco eu já tem que sair, né? Sim, temos que encerrar. A gente ia falar de Constituição. Uma última pergunta que eu tenho sobre a candidatura independente é que talvez uma possibilidade de suavizar, dourar essa pílula, seria falar do recall do mandato. Né? A possibilidade de você tirar o mandato em determinadas condições, o povo tirar o mandato em determinadas condições, numa nova plebiscito, eleição, não sei como é que funciona isso, porque aí a pessoa que está na dúvida se apoia ou não candidatura independente, se tiver a possibilidade de recall, melhora, porque olha aí, se por acaso esse troço não deu certo. O recall, ele funciona bem no sistema distrital puro. Porque no sistema distrital puro, a identificação, digamos assim, eleitor-eleito, né, entre o eleitor e o representante, fica muito clara e dentro de uma área muito delimitada. Então, é mais fácil instaurar dentro daquele distrito a estrutura do recall para dizer, olha, a gente não quer mais esse cara, vamos substituir esse cara, porque ele está descumprindo as promessas que fez. Mas se for um cargo majoritário, né, fica mais fácil, né? Porque aí você tem a região... tem a região identificada. Até um senador também, você tem a região então, no atual sistema, se não houver reforma, no sistema proporcional, operacionalizar o recall já é um pouco mais complicado. Né? Então, a gente tem aí um desafio em relação a isso. Mas o recall é, sem dúvida, um mecanismo extremamente interessante, e que também tem um debate ínfimo nas discussões político-eleitorais no Brasil. Né? E é um outro tema aí para que a gente possa explorar. Eu, no momento, dedico meus esforços à candidatura independente, mas sou um fã da possibilidade de recall também. Quem fala muito sobre isso, fala não só sobre uma nova Constituição, mas também sobre recall e outra coisa, é o nosso, já mencionado por você, nosso caro Luiz Felipe Bragança. Né? Sim. O Orleans Bragança tem uma pauta de projetos admirável, tenho contato com ele e na ocasião ele deu grande apoio lá na CCJ, né, para a questão da candidatura independente, municiei a equipe dele com uma série de informações para a elaboração de relatórios, enfim. É alguém que eu admiro bastante e alguém que tem proposto aí a ideia de uma nova Constituição. Né? Eu também sou empolgado com a ideia de uma nova Constituição, porque a nossa Constituição socialista é uma das raízes do nosso atraso, né? E ela não cumpre nenhuma das funções que uma Constituição deveria ter. E aí fica aí no ar uma live para a gente falar sobre a ideia de uma nova Constituição, porque a atual, ela não, digamos assim, ela não desempenha o papel de resguardar aquilo que a sociedade consensuou, porque, em tese, uma Constituição ela teria, né, a função de resguardar os princípios fundamentais daquela determinada sociedade num determinado tempo. Né? A nossa, em 30 anos, já sofreu mais de 100 emendas. Então, evidentemente, que a nossa Constituição ela não cumpre a função de dar perenidade. E, ao mesmo tempo, é uma Constituição brutalmente interventiva. É uma Constituição que textualmente impõe o socialismo ao país, porque a cada 4, 5 palavras vem o maldito função social, interesse social,
enfim, e aliás, todas o Hayek dizia que toda vez que você coloca a palavra social após uma outra, inverte o significado original da palavra. Eu tento explicar isso para os meus alunos, mas é muito difícil. Justiça social é injustiça. Exatamente. Função social da propriedade. Sempre É digo para os meus alunos lá. Disfunção da propriedade. Exatamente. Quando a Constituição diz aqui, olha, função social da propriedade, é porque ela está dizendo que você não tem propriedade, meu filho. Aquilo que você acha que tem não é seu, é do ditador que quiser tomá-la quando lhe for conveniente, para cumprir uma hipotética função social. Que é o controle social da mídia, que o PT tentou tantas vezes exatamente, no Brasil, exatamente. É o controle social da mídia. Então, mas veja, deixa eu falar duas palavras, porque a gente vai ter que fazer essa live sobre Constituição. O pessoal está cobrando aqui, vamos fazer uma live exclusiva sobre nova Constituição, mas quero dizer, como você sabe, que o Instituto Mises já publicou 2 livros sobre uma nova Constituição. Primeiro, a crítica à Constituição atual, que é uma Constituição contra o Brasil, que é basicamente Roberto Campos, e agora nós temos o livro do Modesto Carvalhosa, a LBM é uma editora que eu faço parte, tem um livro chamado Uma Nova Constituição para o Brasil. E além disso, Mesomo, e aí vem um troço sensacional para quem está assistindo, o Modesto está fazendo um curso, junto com o Instituto Mises, de 8 módulos, agora não me lembro, acho que quintas-feiras, ao vivo, então meia hora explicando, depois meia hora de debate. Todo mundo pode se inscrever, pode entrar aí no Insta do Instituto Mises Brasil, vai ter lá no timeline, lá você vai ver, mas também pode entrar no Linktree do Instituto Mises, lá na bio, você vai ver lá também os dados para fazer o curso, baratinho, R$ 199, 8 módulos presenciais, ao vivo, com o Modesto Carvalhosa, que vai dissecar o que ele está propondo, por que é importante ter uma nova Constituição, quais são os artigos que ele propõe, que estão todos ali inseridos no livro dele, que, aliás, o Luiz Felipe vai tentar transformar esses artigos que estão mais teóricos em uma linguagem própria legislativa, para que isso se torne no futuro, que tem todos os problemas que a gente tem que discutir. Você citou, cuidado com trocar coisas que têm uma origem, porque pode dar em coisa pior. Será que hoje é o melhor momento? Como é que faz essa constituinte? Quem vai participar dessa constituinte? Todas essas questões a gente pode discutir na próxima live, mas o Modesto também vai falar sobre isso no curso. Então, eu recomendo a todos aí participar do curso. Maravilha. Hélio, eu só tenho a te agradecer, foi agradabilíssimo, essa hora e pouquinho passou, eu nem senti, espero que aqueles que nos assistem também tenham se deleitado aí com a tua participação. Muitíssimo obrigado por aceitar o meu convite para essa conversa e vamos ver aí qualquer hora então na tua agenda para a gente fazer uma outra live conversando sobre estes temas de uma nova Constituição para o Brasil, para que a gente possa se livrar desse ranço socialista que foi a Constituição de 1988, que veio no momento errado, um ano antes da queda do muro, com as ideias erradas, enfim, e que criou boa parte do desastre que nós temos hoje como nação. Muitíssimo obrigado. O prazer foi todo meu, sempre agradável estar contigo. E você é um cara parecido comigo numa coisa. A gente se dedica a um foco e vai até o fim. Eu sou assim pelo liberalismo em geral. Você está aí com essa sua pauta e quando a gente tem essa convicção, você sabe que as coisas começam a conspirar a nosso favor. Então, é um enorme prazer estar aqui com você e vamos marcar logo essa próxima live sobre a Constituição. Tá bom, maravilha. Um forte abraço e muito obrigado e obrigado a todos que nos assistiram. Tchau, abraços a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.